Por estar aqui, né, conhecendo mais os irmãos aí, e a coisa bonita de ver, né, que o pastor falou, é investir nessa geração de crianças, né? Ele falou que vocês estão aprendendo a trabalhar com crianças, e o que tem acontecido na nossa geração é isso, nós estamos aprendendo a edificar uma nova geração, né? Eu costumo falar às vezes assim, na minha época, a gente não via tanto essas coisas, né? A pessoa está se preocupando com uma outra geração, os pais se preocupar em edificar algo para os seus filhos, e hoje a igreja tem despertado nisso aí, porque viu que isso é o que Deus quer, é um projeto de Deus, investir nas crianças, porque nós sofremos tantas coisas, e estamos poupando as crianças de sofrer aqui que nós estamos sofrendo hoje, porque quando eles crescerem, amadurecerem, eles já vão ter um amadurecimento no espírito, para entender como agir contra essas coisas, né, que estão planejando aí por aí, e é uma alegria ver isso aí, essas crianças todas sendo edificadas, por mais dificuldade que passa, mais problema que tenham, mas estão sendo edificadas na verdade, né, no modelo de verdade, e isso com certeza alegra o coração de Deus, e isso com certeza Deus manda os recursos para que isso possa ser edificado, né, e fico feliz, né, mais uma vez por estar aqui. Queria apresentar a minha esposa Alexandra, né, nós somos casados já há um bom tempo, temos 2 filhas, eu tenho uma filha de 24, né, que casou, você vovô, né, graças a Deus, pela honra e glória do Senhor, acho que fevereiro ou março, nosso primeiro netinho é o Natan, já tem o nome de Natan. Tem uma outra filha de 22 anos também, e futuramente também já está casando, está esperando terminar a faculdade para se casar, e só eu e minha esposa aí vamos poder desfrutar, né? Fomos pais logo cedo, né? Então a gente perdeu um pouco a nossa privacidade, essas coisas tudo, mas Deus é bom, né? Minhas filhas, graças a Deus, estão bem encaminhadas, todas na igreja, servindo ao Senhor também, uma casada, outra futuramente está casando, aí vai ficar só eu e ela, para cuidar do netinho, né? Passear, desfrutar um pouco do outro agora, e essas coisas é que Deus prepara para a gente, né? Tanta dificuldade, mas sabemos que lá na frente nós recebemos a vitória do Senhor, nós conseguimos alcançar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, amém? Como o pastor já falou, sou lá do sonho, né? Eu fiquei feliz quando o apóstolo Hélio me enviou para cá, falei, é gostoso estar podendo servir os irmãos, e isso faz parte, né, do Evangelho de Cristo, que é simples, né, você servir. E ontem mesmo eu estava comentando com o irmão, falei, a gente que complica essas coisas, nós que complicamos, nós colocamos parâmetros, nós formatamos, não foi hoje de manhã, na integração, nós formatamos tanta coisa do Evangelho, colocamos tanta coisa, sendo que uma coisa tão simples de se pregar, né, de se falar, mas o homem ele consegue manipular tudo isso, ele consegue formatar o Evangelho de uma maneira que fica até difícil para ele mesmo entender depois, tanta manobra que ele faz, para tentar facilitar, ele acaba dificultando para ele mesmo, sendo que é uma coisa tão simples que Jesus deixou para a gente seguir, amém? Então vamos ouvir a palavra do Senhor. Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Salmos 139, versículo 15. Amém? Diz assim: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, esmeramente tecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substâncias ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que me foram ordenados
para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Todos os olhos viram a minha substância ainda informe. No teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que me foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. O salmista deixa bem claro a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus a respeito dos teus filhos, né? Como eu falei, o evangelho é uma coisa simples de se viver. Basta você se dedicar realmente àquilo que Deus ordenou. Não formatar, tentar mudar alguma coisa, tentar facilitar. Como eu falei, acaba dificultando cada vez mais. E aqui o salmista declara isso aí, fala que antes que tudo fosse formado, antes dele ser formado, antes de ser gerado, tudo que Deus tinha para a vida dele já estava escrito. Deus já estava escrito no livro. Deus já declarou tudo sobre a meu respeito, sobre o seu respeito, antes mesmo de nós sermos gerados, antes de nós mesmos, dos nossos pais nascerem, ser formados, se unirem. O propósito de Deus, os projetos do Senhor, tudo isso já estava escrito, já estão escritos. O dia de hoje já está escrito, já foi escrito, o dia de amanhã, e assim até o final dos nossos dias, já foram escritos por Deus, e nada pode mudar isso, a não ser eu e você não querer cumprir aquilo que Deus já determinou para nós. Eu costumo dizer assim que o maior inimigo nosso não é o diabo, não é o Satanás. Se engana quem pensa que ele é o nosso maior inimigo. O nosso maior inimigo somos nós mesmos, é o nosso eu. Porque quem está em Cristo, o diabo não pode tocar. Se a sua vida está centrada em Cristo, sua vida está pautada em Cristo, se realmente ela está edificada na verdade, o diabo não pode te tocar. Ele pode tentar de todas as formas, tentar fazer algo para você, se desviar você do caminho, tirar você do foco, mas pegar você e forçar você a ir para um lugar, puxar você à força. Ele não pode fazer isso, porque ele não tem o poder, não tem autoridade para pegar você e fazer isso aí. Ele vai tentar manipular sua mente, ele vai tentar manipular os seus pensamentos, o seu coração, para que você sim, você saia daquilo que Deus tem para a sua vida, daquilo que Deus tem para a minha vida. Mas pegar você para o braço e arrastar, isso ele não pode fazer. Isso ele não faz. E o único que consegue fazer isso somos nós mesmos, o nosso eu. O meu eu consegue me tirar do posicionamento onde Deus quer que eu venha estar, do lugar onde Deus determinou para mim estar. O meu eu consegue fazer isso, ele tem o poder de fazer isso, porque ele consegue. Se nós não entendemos realmente qual é o propósito de Deus, ele vai conseguir manipular a vontade do Senhor na nossa vida, para nos tirar daquilo que Deus já escreveu, daquilo que Deus já determinou para a nossa vida. E o versículo 16 diz que todos os nossos dias que foram ordenados por Deus foram escritos em seu livro. Está claro e definido que todo projeto já estão definidos, não tem como mudar. E Deus não traça os projetos da nossa vida todos os dias. Como Ele já definiu para toda a eternidade, não é que cada dia Ele vai olhar para mim e falar: não, hoje eu vou traçar isso para o pastor José, isso eu vou traçar, o dia de hoje eu vou traçar assim para o pastor Kleber. Não, Ele já escreveu tudo, Ele já fez tudo. Não é dia em dia que Ele vai traçando os nossos caminhos. Isso aí vai depender do nosso dia a dia, nós que vamos andar no caminho que Ele traçou todos os nossos dias. Por todos os nossos dias nós vamos andar naquele caminho. Levantar de manhã e falar: Deus, qual é o teu projeto para mim hoje? Como é o meu caminhar no dia de hoje? Como eu vou me posicionar no dia de hoje? Em dias que a gente amanhece feliz, né, bem-humorado, tranquilo, feliz, alegre, regozijando. Mas tem dia que você acorda mal-humorado. Tem dia que você acorda chutando tudo. Ainda mais quando você levanta também no escuro, né? Como eu trabalho, levanto de madrugada para trabalhar. Às vezes ainda meio
sonolento, você tropeça na cama aí, né? No chinelo que você acabou deixando ali pelo caminho. Isso aí já tira a nossa paz. Se você não vigiar, você já perdeu o seu dia naquilo ali, né? O homem tem essas coisas de já levantar, né, na segunda-feira já mal-humorado. Isso aí já é do ser humano, é uma coisa que a gente precisa controlar isso aí, né? Então Deus, Ele traçou todo o projeto. Ele não vem todo dia amanhecendo e fala, não, hoje vai ser assim para ele, deixa eu ver como vai ser o dia dele hoje. Não, já está tudo traçado. Quem determina como vai ser eu e você. Quem determina como vai ser o nosso final do dia vai ser eu e você, se ele vai ser bom ou se vai ser ruim. Isso vai depender do nosso comportamento, né? Vai depender das nossas atitudes. Aí já não tem nada a ver com Deus mais, aí já está falando do nosso eu. Já está falando do nosso eu. E a Bíblia nos mostra claramente em Romanos 12:2 que nós temos que nos renovar a nossa mente para experimentarmos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando o salmista fala que Deus escreveu todos os nossos dias no seu livro, foi isso que Deus escreveu, foi isso que Deus determinou no livro, que a vontade dele para a nossa vida seria boa, seria agradável e perfeita. Vontade de Deus para nós. Isso já é determinado, isso já é fato, né? Já é consumado isso aí. E nós muitas vezes não entendemos isso. Quando nós deixamos o nosso eu falar mais alto, quando nós deixamos o nosso eu governar, nós não entendemos isso. Achamos que muitas vezes alguma luta, alguma tribulação, vamos dizer assim, que nós passamos, já não é a vontade boa, agradável e perfeita do Senhor para a nossa vida. Porque o nosso eu não aceita aquilo ali, o nosso eu, ele quer uma coisa todo dia, mesmo, uma coisa diferente, para satisfazer a nossa vontade. Se acontece algo, é Deus que permitiu. Foi Deus que permitiu, porque muitas vezes Ele quer ensinar algo na nossa vida, com aquilo ali que nós aprendemos. Às vezes eu estou no trânsito com a minha esposa, com a minha filha mais nova, e às vezes no trânsito a gente perde a cabeça um pouco, você fica irritado quando você está meio atrasado ainda, aí entra aquele zoom na sua frente e sai devagarzinho, nem você está vindo na avenida, aí tem um cara parado na esquina para entrar, ele está vendo que você está vindo, dá tempo dele sair, ele não sai, quando você chega próximo dele, ele sai com o carro. Aí você tem que reduzir o seu carro e parar. Aí ela já olha para mim, já viu que eu não gostei. Ela fala assim, ó, cuidado, Deus está te livrando de alguma coisa lá na frente. E a gente muitas vezes não entende isso, né? Minhas filhas falam, pai, Deus está tratando com o senhor. Alguma coisa poderia acontecer na frente, Deus está te livrando. E é verdade. Mas o nosso eu, ele não aceita isso aí, né? O nosso eu, ele não aceita. Ele quer que as coisas funcionem da maneira que ele quer, não da maneira que Deus quer. E isso atrapalha nós experimentarmos essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Não é o diabo que faz isso, como muitos colocam, né, a culpa nele. E eu costumo brincar, falo, puxa, ele deve ter umas costas bem largas, né? Tem hora que ele deve olhar para Deus e falar assim, Deus, fica difícil porque eu não tenho culpa de nada, todas as coisas vêm em cima de mim, eu não estou aguentando mais. Mas é o nosso eu falando mais alto. É o nosso eu querendo dominar, é o nosso eu tentando mostrar que a vontade boa, agradável e perfeita do Senhor não vale nada para nós. Nós que temos que determinar aquilo que é bom para nós. Quando nós levantamos nossa mão e aceitamos a Cristo, nós confessamos como o Senhor e Salvador da nossa vida, falamos, Senhor, governa a minha vida está nas tuas mãos, que o Senhor seja o governo da minha vida, é uma maravilha. Mas depois a gente vai abrindo mão disso aí, não vai aceitando mais o governo de Deus na nossa vida. A gente não vai aceitando que Deus vai nos direcionando para onde a gente deve andar, para onde a gente deve caminhar, o que a gente deve fazer. A gente não aceita. A gente quer fazer a nossa vontade. A gente quer fazer a nossa vontade. Não, aqui Deus não vai mexer, aqui sou eu que sei. Eu já conheço isso aqui, eu vou fazer isso aqui. E às vezes nós vemos as pessoas na igreja, né, se lançando, voando mais alto,
se destacando, vamos dizer assim, e nós ficamos no nosso cantinho ali, frustrado, murmurando, reclamando, pondo a culpa muitas vezes no pastor, muitas vezes pondo a culpa no irmão, ou num departamento da igreja. Ninguém me vê, né? Ninguém olha para mim. Por quê? Porque não nos rendemos totalmente à vontade do Senhor. Porque não abrimos realmente o nosso coração para que Deus venha entrar e tomar conta realmente da nossa vida. O nosso eu, ele é tão grande que ele toma todo o espaço que verdadeiramente tinha que ser ocupado por Jesus Cristo. O nosso eu, ele toma espaço de tudo, que não é espaço para quem verdadeiramente devia estar ali naquele lugar, para governar. E deixamos o nosso eu governar a nossa vida. Aí a gente vê nas igrejas em geral, pessoas já com certo tempo de igreja, passando suas dificuldades, escravizadas ali, muitas vezes nos seus problemas, não consegue evoluir, não consegue crescer por causa disso, porque ela acha que tanto tempo de conversão da vida dela já é o suficiente, ela não precisa fazer mais nada. Ela não consegue e não entendeu, a sua mente ainda não foi renovada, que a partir do momento que ela entregou a sua vida para Cristo, quem tem que governar é Ele. Amém. Não sou eu. Quem tem que ter o governo da minha vida é Cristo, não sou eu. A minha vida eu entreguei para Ele, eu abri a minha boca e falei: Senhor, a minha vida é tua, toma o governo. Por que eu tenho que tomar da mão dEle? Por que eu tenho que pegar da mão do Senhor para poder governar? Eu estou dizendo que Deus, o Senhor é incapaz de fazer isso aí. Um Deus que criou todas as coisas, um Deus que pelo poder da sua palavra Ele sustenta todas as coisas. Um Deus que não houve, não há e não haverá um Deus como Ele. Um Deus que foi capaz de enviar o seu Filho para morrer numa cruz, sem pecado algum, e depois ressuscitá-lo de novo. Um Deus que é capaz de ressuscitar um homem morto há 3 dias, capaz de curar uma mulher com fluxo de sangue há 12 anos, pessoas que não enxergavam, pessoas possessas, e a gente ainda fala que Deus não é capaz de governar a nossa vida, porque o eu ainda fala mais alto, porque o eu ainda quer dominar. Não, Senhor, eu sei o que é bom para mim, ainda mais quando se tem um conhecimento, né? Ainda mais quando aqueles que se diz muito intelectual, que tem o conhecimento, acha que Deus não é capaz de fazer todas essas coisas, mas ele esquece de olhar para trás, da onde muitas vezes Deus o tirou. Ele esquece de olhar para trás, né, e ver que muitas vezes o que ele passou lá atrás, quantas coisas Deus fez no passado dele, para ele chegar onde ele está hoje, quantas provisões Deus deu para ele, até o dia de hoje, quantos livramentos Deus deu a ele, muitas vezes ele nem ficou sabendo, porque Deus trabalha dessa maneira. Quantos livramentos cada um de nós temos todos os dias, que nós não ficamos sabendo, e quando nós ficamos sabendo, aí nós glorificamos a Deus, glória a Deus, é testemunho, a Deus me livrou. Mas e os outros que nós não ficamos sabendo, nós não temos conhecimento, e Deus nos livrou? É um motivo de glorificar, é um motivo de celebrar, e nós não vemos isso, e achamos que Deus não é capaz de fazer nada para nós, achamos que Deus não é capaz de governar a nossa vida. A Bíblia fala que nós não temos capacidade de fazer nada humanamente. Eu não tenho capacidade de fazer nada, todo o conhecimento que eu tenho, que você tem, vem de Deus. Toda a sabedoria que eu tenho, que você tem, vem do Senhor. Paulo fala isso em Filipenses, né? Tenho todo o conhecimento, fui instruído aos pés de Gamaliel, fariseu dos fariseus, irrepreensível. Ele se achava o cara,
Ele se achava o top naquela época. Ninguém podia debater com ele, porque sabia que ia perder numa discussão com ele. A partir do momento que ele encontra com a Cristo, ele fala: tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu estudei, todos os diplomas que eu adquiri, né? Todo PhD, todo doutorado, mestrado, tudo aquilo não se compara ao conhecimento que Cristo me revelou. Não se compara ao que Cristo introduziu dentro de mim através da sua vida. Aí ele começa a entender que realmente o governo de Deus é prioridade na vida dele. O homem que estava preso, escrevia cartas, escrevendo cartas, evangelizando, anunciando a Cristo, mesmo sendo preso. Fala: eu posso estar preso aqui fisicamente, mas o meu espírito é livre. Ele entendia que aquele processo que ele estava passando tinha um fim. Aquele ali não era eterno. Aquele tinha um tempo para se findar. Ele sabia que Deus tinha um propósito naquela prisão dele, que no seu tempo Deus ia libertá-lo daquele lugar, porque ele sabia que o governo da vida dele estava na mão de Deus. Quando ele pegou o barco para ir para um lado, o Espírito Santo falou para ele: não, você não vai para aquele lugar, você vai para outro. Se é um de nós, fala: que isso? Não, eu vou para aquele lugar sim. Mas ele entendia que ele já não tinha mais o domínio sobre a sua vida. Quem tinha o domínio sobre a vida dele era o Cristo, porque a vida que ele tinha já não existia mais, mas sim a vida de Cristo dentro dele. É o que dava prioridade, é o que dava o comando, era o que dava o governo para todas as coisas. E eu falei hoje de manhã na integração, um casal, quarta-feira, eu falei para uma moça, estava eu e minha esposa dando integração para ela. A gente não consegue entender realmente o propósito de Deus para a nossa vida. Nós achamos que o propósito de Deus para a nossa vida é nós que temos que projetar isso aí. Nós achamos que não, o propósito de Deus para a minha vida eu vou ter que fazer, eu tenho que elaborar, é isso que eu sei fazer, então Deus me chamou para fazer isso. Nós comentando, eu falei: o problema dentro das igrejas hoje é isso. A pessoa, ela está numa igreja, ela se converte, e ela acha que aquilo que ela faz é o que Deus tem para a vida dela. Aí ela se torna dona de tudo aquilo ali, sendo que muitas vezes o chamado dela não é aquilo ali. Vamos citar o exemplo de crianças. Às vezes a pessoa vem para a igreja, vocês o pastor põe uma pessoa para tomar conta da criança ali, ela se acha que aquilo ali é o que Deus tem para a vida dela. No começo é uma empolgação, você faz, né? Você faz de tudo, você quer alegrar, você até se dá bem no começo, porque no começo tudo é uma empolgação, é maravilhoso. Mas depois começa a aparecer os problemas, aí ele começa a reclamar, ela começa a murmurar. Por quê? Porque aquilo ali não é para ela. A Bíblia fala que as bênçãos do Senhor não acrescentam dores. Deus não vai te dar algo para depois, futuramente, você começar a reclamar, aquilo ali se tornar um peso na sua vida. Deus não faz isso. Deus não é ao ponto de fazer isso, de dar algo para você fazer, sabendo que você não vai suportar e depois aquilo ali te trazer problema. Deus não vai fazer isso aí. Mas a pessoa, ela acha que aquilo ali é para a vida dela, sendo que aquilo ali não é. Às vezes o chamado para a vida dela é outra coisa. Às vezes o chamado para a vida dela, ela está ministrando, mas ela se acha incapaz de fazer aquilo ali. Por quê? Porque ela realmente não entendeu qual é o propósito da vida dela, qual é o propósito que Deus tem para a vida dela. Ela não abriu o seu coração para entender realmente, ela não renovou a sua mente para entender que quem governa a vida dela é o Senhor, é Deus que vai estabelecer ao seu tempo aquilo que Ele tem para a vida dela. Aí as pessoas se frustram na igreja, né, se tornam amarguradas dentro da igreja e ficam pulando de igreja em igreja para tentar preencher um vazio que ela tem, que ela não deixou Cristo preencher ainda. Que a partir do momento que ela deixar Cristo preencher o vazio dela, aonde o eu está tomando conta, a hora que ela abrir mão daquilo ali e deixar Cristo governar, ela vai ser preenchida
em todo o seu ser, aí as coisas vão começar a fluir. Aí as coisas vão começar a fluir de uma maneira diferente. Se você fala, você tem um chamado pastoral. Não, pastor, eu não, misericórdia, eu não sei falar, Moisés, né? Não, eu tenho pavor de microfone, eu tenho isso, aquilo, outro. Mas se Deus já determinou lá no seu início, já escreveu no livro, que você seria um pastor, que você seria um profeta, um evangelista, um apóstolo, um mestre, irmão, não tem como mudar isso aí. E você vai sofrer as consequências por você não aceitar aquilo ali. Você sempre vai ter algo te incomodando naquilo ali, porque aquilo ali é o que Deus determinou para a sua vida, não é você estar dando aula para a salinha das crianças, ali pode ser até uma preparação para você, mas o seu lugar não é ali, o seu lugar é aqui, você está com o microfone, ou você está na rua, e a pessoa acha que o lugar dela é dar aula para a salinha, dar aula para as crianças, né? Acho que o lugar dela muitas vezes é estar ali de porteiro, né? Na igreja, na porta da igreja. E não é, por quê? Porque o eu tomou conta daquilo ali, porque o eu está falando mais alto, e ela não deixa, quem realmente era para governar, está governando a sua vida, ela não conseguiu entender isso aí, ela não conseguiu entender que a renovação da mente dela tem que passar por tudo isso, é todo esse processo, de renovação de mente, para você vir experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso que o propósito de Deus na nossa existência só pode ser conhecido através dele, através do Pai, através de uma intimidade com Deus. Se nós não temos realmente uma intimidade com Deus, nós nunca vamos conhecer qual é o verdadeiro propósito dele para a nossa vida. Você sempre vai achar que aquilo ali é para a sua vida. Ah não, aquilo não dá certo, então vou para outro lugar. Ah não, com as crianças não deu certo, pastor, eu acho que me dou bem ali operando na mesa de som, vamos fazer um teste. Eu gosto, sabe, de mexer, eu tenho uma noção de frequência, de reverb, essas coisas tudo bem, você vai ficar lá. Aí passa um tempo, você não consegue, você se frustra com aquele, eu acho que eu estou enganado, não é mesmo não, acho que o meu chamado é outro. Aí vai indo, passa por todos os departamentos da igreja, não consegue se firmar, porque ela não entendeu o propósito dela ainda. E Deus nos mostra a sua perfeita vontade, e conhecendo, quando nós passamos a vivê-la perfeitamente, não temos mais esses problemas dentro da igreja, na nossa vida. A pessoa entra na igreja, venha, presta o culto, vai embora, muitas vezes até pior, porque ela não conseguiu entender o propósito de Deus para a vida dela, ela não conseguiu se abrir realmente para ser preenchido daquilo que Deus tem para a vida dela realmente. E quando nós começamos a ver as coisas de uma maneira racional, as coisas de uma maneira humana, não com os nossos olhos espirituais, porque a Bíblia fala que como nós somos nascidos do Espírito, temos que começar a ver as coisas com os olhos do Espírito, entender as coisas com a mente de Cristo. A nossa mente tem que ser renovada por isso, porque nós temos que ter a mente de Cristo, não ter uma mente humana limitada, porque a gente não vai conseguir entender realmente as coisas espirituais. As coisas espirituais você só discerne pelo Espírito, você não consegue discernir as coisas espirituais pelo seu raciocínio humano, pela sua visão humana, porque são limitadas. Vai chegar um momento que você vai olhar e você vai se dizer, e agora para onde eu vou? Aquilo ali vai se tornar uma barreira na sua mente, na sua visão, que você não vai conseguir enxergar além daquilo ali mais, porque nós estamos limitados de uma visão humana, uma mente humana. Mas a partir do momento que a nossa mente é renovada e a mente de Cristo começa a ser ativada em nós, você consegue entender e ver as coisas de uma maneira totalmente diferente daquilo que realmente Deus tem para a sua vida, daquilo que
daquele propósito realmente que Deus escreveu lá no comecinho de todas as coisas. E a vontade de Deus, para mim e para você, meu querido, é particular. Ela não é coletiva. A vontade para a sua vida, ela é particular para você. Só você vai conseguir entender aquilo que Deus tem para a sua vida e o líder que está sobre você. Aí o coletivo vai ficar entendendo realmente o que Deus tem para a sua vida. Mas é no particular que você vai entender o que Deus tem para você. É na sua intimidade com Deus, no seu dia a dia, que você vai entender aquilo que Deus tem para a sua vida. Por isso que nós temos que buscar a Deus constantemente. Por isso que nós temos que buscar a Deus todos os dias. Deus, qual é a sua vontade para mim? Me mostra qual é a direção, aonde eu tenho que andar, aonde eu tenho que ir. O que o Senhor já projetou para mim? Se a tua palavra diz que o Senhor já escreveu todas as coisas da minha vida, lá no começo, antes mesmo de eu ser formado, o Senhor já escreveu tudo no seu livro. Então me mostra o que eu quero. Mostra o que o Senhor tem para mim não viver dessa maneira frustrada muitas vezes que a gente vive. E Deus revela. E Deus revela. Porque Ele vê você o interesse de descobrir o tesouro que está oculto no coração dEle. Ele quer mostrar para você aquilo que Ele tem para a sua vida. Porque assim você cumprindo o seu propósito, você vai estar cumprindo o propósito eterno que é dele. Para cumprir o propósito eterno, muitas vezes nós oramos: Senhor, eu quero cumprir o teu propósito eterno. Quero cumprir o teu propósito eterno. Mas nem o propósito de Deus que é para a minha vida eu não consigo cumprir. Como que eu quero cumprir o propósito eterno de Deus? Primeiramente eu tenho que cumprir o meu propósito, aquilo que Deus tem para a minha vida, para depois cumprir o que Ele tem. Né? Às vezes você vê, Deus chama uma pessoa para ser empresário dentro da igreja, para ele ser um mantenedor da igreja, poder ajudar a igreja financeiramente, e ele insiste que ele quer ser o pastor da igreja muitas vezes, né? Histórias, né? Casos verídicos, né? Muitas vezes que a gente conhece, e você olha muitas vezes para a pessoa, você vê que ela não tem aquele chamado pastoral. Ele tem uma boa condição financeira, mas ele não tem um chamado pastoral. Ele pode até pregar bem, pode, né, ter uma boa eloquência, falar bem, mas você olha para ele e fala que esse cara não é um pastor. Ele não tem um perfil realmente de um pastor, não tem um chamado de um pastor. Ele foi chamado para ser aquele que está por trás, sustentando a igreja financeiramente, ajudando com os recursos da igreja. E às vezes ele está pregando, mas por dentro muitas vezes a mensagem dele não fluiu da maneira que ele queria. E ele se frustra. Por quê? Porque não é dele aquilo ali. Ele não foi chamado para aquilo. Pode até fazer muito bem, mas ele não foi chamado para aquilo. Aonde ele carrega muitas vezes um peso sobre ele, chega na sua casa muitas vezes frustrado, muitas vezes tem preocupações, porque ele tem que estar na igreja, ele tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Como eu disse anteriormente, as bênçãos do Senhor não acrescentam dores, ela não traz confusão, mas ele insiste em achar que ele é um pastor, sendo que ele é um empresário para ajudar a igreja, e vice-versa também. Às vezes o cara é um pastor, mas ele fala que não, eu não tenho chamado pastoral, eu vou abrir uma empresa. Ele abre uma, fecha, abre outra, fecha, abre outra, fecha. Fala: Deus, mas por quê? Por que não dá certo? Eu dizimo os meus lucros da igreja, eu faço isso, faço aquilo outro, tenho estratégias, tudo. Mas Deus fala: mas você não é para ser um empresário, meu querido, eu chamei você para ser pastor. É ali onde você vai se dar bem, é ali o teu propósito, para você cumprir o meu propósito eterno. Mas você quer cumprir o seu, você quer fazer o seu. É o que acontece na nossa vida dentro da igreja, muitas vezes é isso. A gente confunde aquilo achando que o que eu quero é o melhor para mim, não o que Deus quer. O que Deus quer está equivocado. Ele não entendeu qual é o meu propósito. Deus não entende o meu propósito.
Abra sua Bíblia em Deuteronômio 29, 29. Bom, vocês estão me entendendo? Estou sendo claro. É que a gente se incomoda, né? Que a igreja fica olhando para a gente assim, quieto. Você fala, puxa, será que eu estou, né? Como diz o José, se eu estiver falando alguma heresia aqui, depois o pastor Kevin formata, dá uma limpada. Ele falou no sonho, ó, se eu estiver falando alguma coisa aqui, depois o Cristiano L dá uma corrigida aí. Brincadeira, né? Deuteronômio 29, 29 fala assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que observamos todas as palavras da lei. Como eu quero descobrir as coisas encobertas no coração de Deus, sendo que Ele já me revelou algumas coisas, e o que Ele já me revelou, eu não consigo cumprir, eu não consigo andar nela. Como que eu vou querer descobrir aquilo que está no coração de Deus, se o que Deus me revelou, eu não consigo seguir? E nós temos essa ganância de querer saber o que está oculto no coração de Deus, né? Se nem a revelada a gente consegue entender, né? Até entende, mas dá de louco, né? Até entende, mas dá de louco. Falar, não, isso aqui não é para mim não. Como que a gente vai querer entender o que está oculto no coração de Deus? Como você vai conseguir acessar o que está oculto no coração de Deus, se o que é uma coisa revelada, uma coisa simples, vamos dizer assim, que Ele revelou para você, você não consegue entender, ou entende e dá de louco? Aí Ele fala, mas não tem jeito, eu já te revelei algo para você andar nele. Você andando nele, você seguindo aquilo ali que eu te revelei, você vai conseguir o que está oculto no meu coração. É simples. Mas se nem o que eu te dei para você fazer, que eu revelei para você fazer, para você seguir, que muitas vezes é uma coisa simples, você não faz, você quer acessar uma coisa que está oculto no meu coração, aí vai ficar difícil. Aí vai ficar difícil. Mas nós não queremos as coisas reveladas, queremos já o que está oculto, né? Já queremos chegar direto lá e acessar aquilo lá. Quando andamos e vivemos o que o Senhor nos revelou, automaticamente acessamos, né, o que está oculto no coração do Pai. Provérbios 25, versículo 2, abre aí. Provérbios 25, 2. Vocês acharam? Diz assim: a glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a honra dos reis está em descobri-las. A glória de Deus está nas coisas encobertas, aquilo que está no coração dele. Mas a honra dos reis, a honra nossa, está em descobrir aquilo que está no coração de Deus. Deus já nos deu o caminho vamos dizer assim, o caminho da mina, né? Já deu um mapinha assim para você achar o tesouro. Já me deu um mapinha, Ele já traçou tudo. Já fez ali os pontinhos, ó, você chega por aqui, quantos passos aqui, aquilo outro, que a gente, né, costuma ver em desenho, em filmes, aquele mapinho do tesouro escondido. Deus já me revelou, já te revelou.
Agora a honra nossa é tentar descobrir isso aí. Deus não vai nos dar umas coisas tão fáceis, porque nos tornamos uma pessoa mimada. Deus quer ver o nosso interesse em buscar aquilo ali, uma coisa de valor, é uma coisa valiosa que está no coração de Deus. Se aquilo ali nos interessa, nós temos que nos esforçar para conseguir aquilo ali. A gente se esforça por tanta coisa fúteis na nossa vida, a gente paga preços altos por tantas coisas, né? Achando que aquilo ali é valioso. São coisas passageiras, são coisas terrenas, que basta um estalar de dedo do Senhor, basta um sopro do Senhor, basta uma palavra dele, tudo se desfaz, tudo vem em ruína, tudo acaba. E nós pagamos preços altos por causa disso. Nós nos esforçamos, nós fazemos das tripas os corações, vamos dizer assim. Muitas vezes passamos até por cima de pessoas para conseguir isso, não se importando com quem está do nosso lado, não se importando com a pessoa, com o que ela vai passar, o que ela vai sofrer, para conseguir algo que é passageiro, algo terreno, algo que não é eterno. E quando Deus fala assim, ó filho, no meu coração tem coisas encobertas, que são coisas verdadeiramente eternas, coisas que eu já liberei para a sua vida, coisas que já estão de livre acesso para você buscar, porque eu já escrevi tudo isso, antes mesmo de você ser formado, eu já determinei tudo para você. Agora cabe a você querer acessar isso ou não. Não tem impedimento para isso, ninguém vai te impedir você de acessar, a não ser você mesmo. Agora você vai ter que mostrar o seu interesse em querer acessar aquilo que é valioso para você. E o que é valioso para você no reino de Deus? O que é valioso para você, que se diz filho de Deus? É os desejos da sua carne? É satisfazer a sua alma? Ou é alcançar aquilo que é eterno? Ou é alcançar aquilo que realmente é verdadeiro, aquilo que realmente é valioso, que nunca vai perder o valor, que nunca vai se desfazer? É aquilo que está no coração de Deus, que está livre para mim e para você. Que Deus já escreveu um mapinha, já fez um mapinha, tracejou tudo certinho, os caminhos que nós temos que perseguir para alcançar aquilo lá, para pegar aquele tesouro que está disponível. E nós muitas vezes queremos pegar atalho, né? O caminho você tem que seguir por aqui, mas a gente fala, pô, se eu pegar essa estrada reta aqui é muita coisa, né? Acho que eu vou cortar caminho por aqui assim, ó. Eu conheço um pouquinho por aqui, se eu for por aqui eu vou sair ali, vou economizar uns 2, 3 quilômetros, eu consigo chegar lá. E aí a gente se frustra, se quebra por causa disso, porque o caminho era você seguir reto aqui, ó. Por que você não seguiu aqui? Se você seguisse aqui, poderia até demorar um pouquinho, mas você ia chegar direto naquilo que é valioso. Mas você começa a desviar o seu caminho, você quer encurtar o seu caminho. Aí no caminho você encontra salteadores, no caminho você encontra os ladrões, no caminho você encontra obstáculos que você achou que seria mais fácil. Aí você encontrou um monte de obstáculo, você encontrou um monte de entulho, vai dificultar mais o teu trabalho, você vai ter que lutar com aquilo ali. Ou muitas vezes você pode até achar coisas que aos seus olhos humanos, aos nossos olhos humanos, são mais valiosos daquilo que está no coração de Deus. Aí é onde a gente vai perder tempo, né?
por pequenos prazeres, por pequenas coisas que vão satisfazer o eu, porque o eu ainda está governando. Eu não deixei Cristo habitar realmente para governar. Aí o meu eu ainda está habitando. Aí tem os prazeres que a vida nos mostra, que os nossos olhos humanos, nossa visão, nossa mente limitada, acha que aquilo ali é muito mais valioso. E aquele mapinha que Deus já escreveu para você, que já te deu, que já foi revelado, que Ele já revelou, se perde para o caminho. O ladrão roubou o seu, você foi furtado, você apanhou, você foi machucado, né? Mas Deus não te abandonou, faz parte do processo. Pelo caminho que você cortou, você encontrou aquele que não deveria ter encontrado, e o tesouro está ali, pertinho, né? Para você alcançar. Tão difícil cumprir o propósito de Deus para a nossa vida? Eu acredito que não. Basta determinação, né? Basta a gente ter determinação, né? A glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a honra dos reis está em descobri-las. O maior prazer de Deus, meu irmão, é ver eu e você chegar ao coração dele e achar, fala, pai, aqui estou. Ele fala, filho, aqui está o que estava encoberto para você. Aqui está aquilo que eu escrevi lá atrás, como o salmista diz. Antes de tudo ser feito, Deus já tinha feito tudo isso. Antes de eu ser formado, Deus já tinha feito. O tesouro escondido meu já está no coração dele. O maior prazer de Deus é poder te dar aquilo que Ele já fez, que Ele já deixou pronto para você chegar e acessar, para você experimentar e viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Efésios 5:15. Já estou encerrando. Olha, se de cortar caminho, veio direto do céu. Não estava escrito aqui não, é? De encontrar ladrão pro caminho, essas coisas tudo aí. Obrigado, Deus. Efésios 5:15. Fala assim: portanto, vede prudentemente como andas, não como insensato, mas como sábio, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Vou ler mais uma vez. Portanto, vede prudentemente como andas, não como um insensato, mas como um sábio. Insensato é aquele que anda louco por aí, né? Tentando achar alguma coisa, ele sai facilitando tudo. Mas como sábio, né? Andar como um sábio, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Mas aproveitar cada oportunidade, então tem que aproveitar tudo. As oportunidades que me aparecem, não. Aí está o processo de você renovar a mente, porque as oportunidades vão aparecer. Como eu falei, você corta o caminho, vai aparecer um monte de coisa, os prazeres, as luxúrias, tudo aquilo ali. Então eu tenho que aproveitar aquilo ali, porque os dias são maus. Mas quem sabe se aquela oportunidade para você não vai tornar o seu dia mau. Se você não estiver atento, se você não estiver ligado, aquilo ali para você vai ser uma boa oportunidade de você se aproveitar, mas ela vai acabar se tornando o seu dia mau, porque fala que os dias são maus.
Aproveitar a oportunidade é você entender que se realmente aquilo ali que te apareceu naquele momento é de Deus ou não. Faz parte do propósito de Deus para a sua vida ou não. Não é só porque apareceu que eu vou agarrar e falar, nossa, Deus me abençoou. O diabo também pode te dar muita coisa, o diabo também pode me dar muita coisa, e a gente viver enganado achando que aquilo ali é de Deus. Por isso que o processo de a gente renovar a nossa mente, de a nossa mente estar em Cristo, faz a gente discernir tudo isso, de você entender realmente quem está governando a sua vida, ou se não o seu eu, porque se o seu eu governa a sua vida, você vai achar que aquilo ali é uma bênção de Deus para a sua vida, então você não vai aproveitar aquela oportunidade. Um exemplinho bobo, né? Você vai comprar algo e a pessoa te dá um troco errado. Acontece. Qual vai ser a sua atitude? Nossa, Deus me abençoou. Eu dei R$50 para a mulher, ela me voltou R$80 de troco. Acontece, né? Aí você vai aproveitar a oportunidade e falar, poxa, Deus me abençoou. Não, querido, aquilo ali pode se tornar uma maldição na sua vida, porque você está pegando as coisas que é injusto, você está usurpando alguma coisa que não te pertence. Aquela pessoa praticamente ela vai ter que pagar por aquilo que ela te deu a mais, e você achando que aquilo ali vai ser bênção para a sua vida, aquilo ali vai se tornar uma maldição, porque muitas vezes é Deus testando a sua fidelidade e o seu caráter. Como que você quer que Deus te dê algo grande, se nas coisas pequenas você quer usurpar, você quer tirar vantagem? E muitos cristãos hoje em dia pensam assim, querer tirar vantagem em todas as coisas. Eu confesso para você, eu sou uma pessoa assim que, você falar que tal coisa sua é um valor, eu não vou pechinchar, cara. Deu certo, assim, se o preço realmente eu entender que aquilo ali é justo, mas se eu ver que é uma coisa que está fora de noção, eu falo, meu irmão, né, vamos negociar, esse negócio não. Mas se eu olho, vejo mais ou menos, você tem a noção se aquele objeto realmente tem aquele valor. Então por que eu vou querer, né, aproveitar da situação, muitas vezes do irmão, só porque ele está necessitando de algo, eu vou querer, puxa, cara, vou aproveitar a situação do cara. É mais fácil você pegar e ajudar ele, do que você tirar vantagem, muitas vezes de um bem que ele tem, por uma necessidade que ele está passando. Muitas vezes, você aproveitar daquela situação e tirar vantagem, e você falar depois que Deus te abençoou. Está vendo como que aquilo ali que governa dentro da gente, move as coisas? Se você não tiver entendimento, se você não tiver com uma visão no Espírito, e a sua mente, você vai aproveitar da situação do irmão. Então essas coisas a gente tem que tomar cuidado, são oportunidades, mas vão se tornar os dias maus. E muitas vezes depois Deus vai te cobrar daquilo ali, você não vai conseguir ficar em paz com aquilo ali vai ficar te incomodando. Aí quero ver o caráter do cristão chegar, irmão, vem cá, cara, desculpa, cara, olha, eu aproveitei da sua situação, cara, me perdoe, eu vou reembolsar você no que eu te fraudei. Quem tem a coragem de fazer isso? Quem vai ter a coragem de fazer isso? Pelo que não sejais, versículo 17, pelo que não sejais insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. É entender qual é a vontade de Deus, não andar como um insensato por aí, mas sim como um sábio, né? Aproveitar as oportunidades, sim, mas ver se realmente elas são oportunidades a ser aproveitadas, se foi de Deus que deu essas oportunidades. Não fazer coisas ao contrário, não deixar o eu te governar. Não conseguir a renovação da mente em aceitar que a morte do eu te traz a manifestação da verdadeira vida de Cristo, se torna um problema na nossa vida.
gente não conseguir aceitar, a renovar a nossa mente, entender que realmente a vida de Cristo tem que ser a nossa vida, com certeza nós vamos viver uma vida cristã muito frustrada, porque você sempre vai ter problema com o seu eu, você sempre vai querer ser governado por ele, e não vai deixar a vontade de Deus realmente ser estabelecida sobre a sua vida. O que Deus quer de nós, meus irmãos, é simples, é realmente entender o propósito dele para a minha vida e para a sua vida. As coisas reveladas já foram reveladas a nós. O segredo, a chave para você acessar o que está no coração de Deus já nos foi revelado. Agora cabe a mim e a você escolher qual caminho nós vamos seguir. Se é um caminho de vida ou um caminho de morte. Não literalmente de morte física, né? Mas uma morte espiritual. E a gente conhece muito bem, muitas vezes, né, de pessoas do nosso lado, ou até mesmo já passamos por isso, né? Cabe a gente escolher. Eu passei um processo na minha vida de morte espiritual, há mais ou menos 5, 6 anos. Porque a gente vê falar, né, morte espiritual. Cara, vou falar a verdade para vocês, é horrível, cara. É horrível. Eu escolhi um caminho mau, um caminho errado a seguir, e isso trouxe consequências profundas para a minha vida, para a vida da minha família, e foi difícil você aguentar tudo isso, você olhar para dentro de você e tentar achar uma luz para você seguir, para sair daquela escuridão e você não achar. Você quer levantar de manhã e querer orar a Deus e você não ter palavras para falar e não ter lágrimas para chorar. Porque geralmente assim, ou você ora e fala, ou você fica quieto e chora, né? E deixa Deus te falar. E eu não consegui nenhum dos dois. E aí? Para onde eu vou? Que caminho eu vou seguir? É uma coisa que eu falo, eu não desejo nem para o meu inimigo. 5 anos atrás, mais ou menos. Difícil. Você não ter vontade de ler, ter aquela vontade assim de querer orar, mas sabe, você sentir aquela opressão assim, aquela mão em cima de você, se, sabe, tampando você assim, você não tem reação. Você não tem reação, você não consegue chorar, você não consegue ler, você não consegue falar. Você sendo atacado diariamente na sua mente, entendeu? Cara, é difícil. É difícil, né, até de expressar isso aí. Só quem passou sabe como é. E não queira passar por isso. Tome isso como exemplo para você. Não queira experimentar isso que eu experimentei, né? Você vê toda a sua família também na mesma situação, por causa de uma escolha errada que eu fiz, cortando o caminho, né? Aproveitando as oportunidades dos dias. O dia se tornou mal. Não foi só um dia, foi anos se tornando mal, por causa de uma escolha, por causa de querer aproveitar uma oportunidade. Então tome isso para a sua vida, né? Renova a sua mente, acessa aquilo que Deus tem no coração dele, está ali, ó, né? A glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a honra dos reis está em descobri-la. A honra de Deus, a honra dos reis é descobrir, é acessar aquilo que está no coração de Deus. O mapa ele já te deu, revelado já foi,
Agora é você seguir. Agora é eu seguir o caminho que Ele trilhou para mim e para você. Porque tudo já foi escrito. Como a gente leu no Salmo. Tudo já foi escrito no seu livro. Antes mesmo de eu ser formado, de você ser formado. Amém? Pastor? Encerro. Amém. Deus abençoe. Amém. Amém. Glórias a Deus. Interessante, né? Salmo